aí pessoal, salve tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e estou de volta trazendo mais um vídeo sobre o jogo Evony. Tropa, muitos dos inscritos têm dúvidas sobre assuntos variados, então nesse vídeo eu irei tentar esclarecer algumas delas. Para começar, vou falar sobre como escolher seu general principal e também seu general auxiliar. A escolha de um bom general deve ser feita avaliando as porcentagens dos seus buffs que vem no livro, especialidades e ao ascender. Somando esses valores, você vai saber a força de ataque, HP e defesa que o general traz. Esses valores têm que ser específicos para o tipo de tropa a quem ele vai liderar. Falo isso porque tem alguns generais que possuem buffs para 2 ou mais tipos de tropas. Isso os torna um pouco fraco quando comparado a outros generais. Como exemplo, temos a Electra. Você já parou para analisar que só compensa ascender ela até a 4ª estrela? A força principal da Electra é para ataque com tropas de alcance. Porém, ao analisar os buffs que a 5ª estrela traz, tem 5% de ataque para tropas terrestres e montadas, e com dragão, tropas terrestres em marcha ataquem mais 20%. Então note que a Electra é para atacar com tropas de alcance, e a 5ª estrela não traz buffs para tropas de alcance, traz para tropas terrestres e montadas. Então só seria útil você ascender essa 5ª estrela se caso você fosse mandar um ataque com tropas mistas, utilizando tropas de alcance e tropas terrestres ou tropas montadas. Porém, a força principal dela, a força que é mais alta de buffs, é para tropas de alcance. Esses são os requisitos a ser analisados para a escolha de um bom general. Outro fator importante é a capacidade de conseguir o general escolhido, porque será necessário muitos fragmentos para ascender. Então, generais que você consegue recrutar por ouro na taverna, ou que consegue fragmentos nas relíquias, se tornam uma boa opção, mas nunca, repito, nunca deixe de verificar e avançar até onde der os generais que são mais fortes no jogo. Porque como Evony está sempre em evolução, o que antes era difícil de conseguir, no futuro se torna acessível. Lembro que quando eu comecei a jogar, a Electra só era possível obter através de compra de pacotes. Hoje está disponível fragmentos dela na relíquia. Apesar de ela não ser a mais forte, se torna uma boa opção porque existem esses fragmentos e possibilita você ascender ela. Porém, existe um ponto negativo nela, que é o buff da 5ª estrela que não traz força para ataque de tropas de alcance. E isso a deixa um pouco mais fraca do que outros generais. E tem vários outros generais para tropas de alcance mais fortes, porém são mais difíceis de consegui-los. Mas, com o tempo, surgem eventos como o da Ellen, Elizabeth, Ariadne e Dulcinea. Nesse evento tem vários baús nas premiações que vêm pergaminhos de generais. E juntando os pergaminhos de General Histórico Épico Prêmio que vem nesse evento, você terá 80 chances de conseguir os melhores generais. Além disso, dá itens bastante importantes para poder ascender o general, que é o Sangue de Ares, para refinar, que é as gemas, e para liberar as especialidades, que são os baús de pedras únicas. Então esses são os elementos mais importantes que você deve observar para poder saber qual o melhor general e assim escolher o general adequado para liderar o seu tipo de tropa. Lembre sempre de quando for atacar com um general, escolher o general certo para o tipo de tropa certo. Então se você vai atacar com tropas de alcance, você deve escolher generais que tenham sua força maior para tropas de alcance. Aqui nessa tela que eu estou, seria a Electra e o Alfredo. Já se eu for utilizar tropas montadas, seria o Aníbal e o George. Para tropas terrestres, teria aqui como opção Ludwig ou Elise.
Agora vamos falar sobre generais auxiliares. Como escolher um bom general auxiliar? Infelizmente, eu não conheço outro meio de saber se o general vai ser compatível com o general principal, a não ser testando na prática. Para isso, você terá que ter ambos generais que você deseja saber se vai funcionar como principal e auxiliar e ver se eles são compatíveis. E quando eu falo em compatível, me refiro em ficar ativo o livro de habilidade que já vem nos generais. Seria um desperdício de buffs a seleção de um general que não fique ativo o livro. Então, para mostrar como exemplo aqui para vocês, eu selecionei como general principal o Polygenos. Eu consegui ele agora há pouco na minha conta. E para você conseguir atribuir um general auxiliar a ele, antes você tem que subir a experiência dele, adicionar estrelas. Só depois que você fizer esse processo é que vai liberar para você selecionar um general auxiliar. Então aqui eu já fiz esse processo. Note que a experiência do general já está no nível 36. Já acrescentei as estrelas douradas a ele. E também já acrescentei livros com buffs de ataque para tropas montadas, HP de tropas montadas e tamanho de marcha. E liberei algumas especialidades, não está no nível máximo, mas já traz algumas porcentagens de buffs a mais para ataque de tropas montadas. Feito isso, eu vou selecionar o general auxiliar. Então eu devo clicar no sinal do mais, olhar quais generais que eu tenho na minha conta que é para tropas montadas e selecionar como general auxiliar. Aqui eu selecionei o Aníbal. E para ver se ele é compatível com o Polygenos, eu clico na lupa que tem do lado do Aníbal e verifico os livros. Note que o livro que o Aníbal traz, o livro especial que já vem nele, está em cinza. Isso significa que não ficou ativo. Então ele está incompatível com o Polygenos. Eu não posso utilizar ele como general auxiliar do Polygenos, porque eu estaria perdendo os buffs do livro principal que ele traz. E ao clicar sobre o livro que está inativo, o jogo avisa que esta capacidade é igual à capacidade previsão do general principal e não pode ser aplicada. Note que essa habilidade previsão é o nome do livro principal que o Polygeno traz. Então você clicando no livro, você verifica que aqui tem o nome previsão. Voltando aqui para o Aníbal, vemos que as especialidades dele ficou ativa. As especialidades de qualquer general que você liberar vai ficar ativa quando você selecionar o general como auxiliar, porém os livros só vão ficar ativos se for diferente dos livros do general principal. Então vimos que o Aníbal não é compatível com o Polygenos, então vamos buscar outro general para fazer o teste. Aqui tem o George, vou selecionar ele e clicando na lupa, o livro está inativo também. Porém, ao clicar sobre o livro, o jogo informa que esta capacidade é igual à capacidade tamanho de marcha nível 4 do general principal e não pode ser aplicada. Então, vindo aqui no Polygenos, o livro que está contrastando e não permitindo que o livro do George fique ativo é o livro que eu coloquei nele de tamanho de marcha de nível 4. Então, se eu remover esse livro e colocar outro livro diferente, o livro do George ficaria ativo e ele seria uma boa opção de general auxiliar para o Polygenos. Então note que o próprio jogo já dá a dica do porquê o livro não ficar ativo. Tomando como exemplo esse outro livro que eu acrescentei no George, que é para ataque de tropas montadas de nível 4, o próprio jogo já diz que esta capacidade é igual à capacidade de ataque de tropas montadas de nível 4 do general principal e não pode ser aplicada. Isso porque eu acrescentei no Polygenos também esse mesmo livro, então eles vai ficar contrastando. Então, utilizando esse método, você vai conferindo livro por livro, e aqui vimos que esse general seria compatível sim com o Polygenos, bastaria trocar os livros, que ele seria uma boa opção. Então você vai fazendo esse processo com cada general que você deseja ver se ele combina como auxiliar. E lembre sempre de selecionar apenas generais que sejam compatíveis para o tipo de tropas que você vai liderar.
Aqui eu vou selecionar agora para testar o Martinus. Clicando na lupa, o livro de habilidade especial que ele traz não está ativo. Ao clicar sobre o livro, verificamos que contrasta também com o livro de ataque de tropas montadas que eu coloquei no Poligenos. Então, caso eu substitua o livro de ataque de tropas montadas que eu coloquei no Poligenos por outro qualquer, o livro de habilidade especial que o Martinus traz ficaria ativo. Então ele seria um general auxiliar compatível com o Poligenos. Mas, apesar do Martinus ser um general que é bastante forte para ataque de tropas montadas, devemos levar em consideração que o jogo não permite você adicionar um livro de ataque de tropas montadas a ele, e nem ao general principal. Como podemos ver aqui, eu acrescentei no general principal e o livro do Martinus ficou inativo. Então eu estaria perdendo de buffs 25% de força de ataque. Então o George seria uma melhor opção para general auxiliar do Poligenos do que o Martinus, devido a este livro de ataque de tropas montadas que eu não consigo nem acrescentar no Martinus nem no Poligenos, porque deixa o livro do Martinus inativo. Outra boa opção seria o Maximilian, selecionando ele, clicando sobre a lupa. Note aqui que eu coloquei os livros aqui diferentes dos livros que eu coloquei no Poligenos, e todos os livros deles estão ativos, inclusive o livro de habilidade especial que já vem nele, tá? Então ele também seria uma boa opção para você utilizar como general auxiliar. E ao escolher o general auxiliar correto, as únicas habilidades que ficam ativas são os livros que você adiciona, as especialidades e o livro principal que já vem no general. Por isso que é bastante importante você selecionar um general auxiliar que o livro que ele traz fique ativo. Tirando a dúvida de alguns dos inscritos também, o general auxiliar não precisa ser ascendido, porque não vai funcionar os buffs de quando você ascender esse general. Aqui eu selecionei o Poligenos como general principal e a Elétrica como general auxiliar, apenas para dar esse exemplo que os buffs de você ascender o general não fica ativo quando ele é colocado como auxiliar. Embora a Elétrica seja para tropas de alcance e Poligenos para tropas montadas, mas aqui eu só estou utilizando apenas para dar o exemplo. Note que abrindo a tela aqui onde tem um Poligenos e clicando sobre o livro especial que ele traz, aqui abre a tela mostrando os buffs do livro principal e também das estrelas. Isso significa, se caso você acender cada estrela, vai funcionar, vai ficar ativo. Já no general auxiliar, clicando sobre a lupa e clicando sobre o livro, o próprio jogo só mostra os buffs do livro principal, não mostra a tela onde mostraria os buffs das estrelas acendidas. Inclusive, nessa general aqui, a Elétrica, que eu coloquei para dar esse exemplo como auxiliar, já tem acendido 3 estrelas, tá? Então já está liberado alguns buffs nela da ascensão, mas como general auxiliar não ficaria ativo. Então creio que muitos de vocês têm essa dúvida se ficaria ativo ou não ao ascender o general e colocar como auxiliar. A resposta é que não. Os únicos buffs que ficam ativos são os buffs dos livros e das especialidades que você conseguir liberar. Então verifique se os generais que você possui na sua conta, você selecionando como general principal, se vai ter outros generais que seja para o mesmo tipo de tropa que vai combinar como general auxiliar, e veja qual a melhor opção, qual que vai trazer mais buff, principalmente para a força de ataque. Então é dessa forma que você deve fazer a seleção. E esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou e fui!